Um grito de dor transformado em uma adoração silenciosa. Esse é o tema da mensagem de hoje, aqui em Abacuque capítulo 2, versos 6 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não desprezarão os que te hão de abalar, tu lhes servirá de despojo. Visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a sua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiro. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vendo o Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se afadiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber o seu companheiro misturado à bebida o seu furor, e que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. Ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizestes dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que proveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, ó Pai, te exaltamos. Obrigado, ó Deus, por esta noite aqui, ó Senhor, na congregação Oceã. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui conosco. Ó Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa nos fazer compreender o que o Senhor mesmo quer nos ensinar e nos desafiar esta noite. Faça assim a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Ser vítima de uma injustiça é muito ruim. Independente do tamanho dessa injustiça, passar por isso é uma situação complicada. Quem já viveu em família e com irmãos em casa, sabe muito bem o que é quando o irmão ganha o maior pedaço da sobremesa, não é mesmo? Essas injustiças machucam, doem no nosso coração. Injustiças pequenas como essas já doem, mas elas continuam na vida adulta. Começamos a trabalhar e assim nós observamos algumas pessoas na empresa de onde a gente trabalha que talvez trabalhe bem menos do que a gente, mas o seu salário é maior. E a gente fala, puxa, que injustiça é essa? Injustiças pequenas, grandes e até mesmo injustiças nacionais. Né? Quando nós observamos o Estado, ou seja, nosso país, tratando com injustiça a própria nação, fazendo com que leis, escrevendo leis que tenham 2 pesos e 2 medidas, e tirando proveito delas. Trazendo assim a mão, pesando assim a mão contra a nação.
Estamos cansados de tais injustiças. Injustiças grandes, pequenas e enormes, como essa que eu falei. Seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, ou seja no nosso país. Não importa o tamanho da injustiça, ela fere a nossa integridade, ela nos machuca e ela nos revolta. Chegamos a certo ponto de revolta que nós nos dispomos a protestar. A gente vai lá com o pai e fala, poxa vida, o pedaço do bolo dele, da sobremesa dele é maior, o meu ficou pequeno. A gente protesta com o chefe, a gente vai lá, bate na porta dele e fala, olha, o meu salário não está compatível com o da empresa. E a gente protesta contra o nosso Estado. Quantos levantes e protestos nós tivemos nos últimos anos, dos quais muitos nós concordamos. Injustiças nos levam à revolta, injustiças nos levam ao protesto, injustiças nos levam a dar um grito de dor. O problema é que, diante de tanta injustiça que a gente vive, às vezes nós achamos que o próprio Deus nos trata com injustiça. Às vezes nós nos vemos diante do Senhor e nos falamos e nos dizemos injustiçados pelo próprio Deus. E aí nós gritamos, Senhor, por quê? Senhor, até quando? Quantas pessoas já se queixaram com Deus, dizendo estar sendo injustiçadas pelo próprio Deus? Eu não sei se você já se queixou com Deus, mas não se espante com isso. Porque até mesmo o salmista já se queixou. Abra sua Bíblia rapidamente, marque aí Abacuque, mas volte comigo aqui no Salmo de número 73. Olha só o que o salmista diz aqui, Salmo de número 73. Volte sua Bíblia rapidamente para você acompanhar aqui. O Salmo 73, veja comigo os versos de 1 a 5. Como que o salmista dá um grito de dor com o Senhor. Ele diz assim, com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com outros homens. Olha só até aqui, queridos irmãos, o salmista está gritando com Deus, falando, Deus, há uma injustiça aqui comigo. Os perversos estão bem. Olha só o que ele diz aqui, né? Eu invejava os arrogantes. Aqueles que são perversos diante de Deus, aqueles que que buscam a maldade, que buscam a arrogância. O salmista está falando, eu estou invejando eles, Deus. Quantas vezes a gente não levanta para Deus e fala, Deus, olha só aquele injusto, olha só essas pessoas injustas que não te seguem, que não te buscam, estão aí com a saúde perfeita, e eu, que vou para a igreja todo domingo, eu que vou para o estudo bíblico na semana, estou sofrendo aqui dores, estou doente, estou enfermo. Olha só o verso 12 aqui do Salmo 73. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. A gente também faz isso, a gente também grita assim, Senhor, os ímpios estão aí com as suas riquezas e parece que as riquezas deles só aumentam. E quanto a mim, Senhor, que sou teu servo, que busco te servir com integridade, a cada dia que passa parece que meu salário diminui. A cada dia que passa a minha dor de cabeça com as minhas contas parece que só aumentam. Assim como o salmista levanta aqui um grito de dor, um grito de horror, um grito de desespero, um grito de injustiça, nós também muitas vezes levantamos estes gritos de injustiça diante do Senhor. Um grito de dor, um grito de revolta. O que o profeta Abacuque quer nos ensinar, queridos irmãos, neste trecho do seu livro, no capítulo 2,
é que Deus já respondeu essas nossas injustiças. Deus já respondeu. Muitas vezes nós gritamos para Deus, falando, Deus, por favor, até quando? Deus, por quê? Mas o Senhor já respondeu esses porquês. O Senhor Deus já respondeu este nosso grito de injustiça. E aqui nós vamos ver que Deus só não respondeu os porquês, mas também detalhou o que vai fazer com o injusto. Ele detalhou qual é o seu plano contra aquele ímpio que aos nossos olhos parecem estar sadios, parecem estar ricos e abastados. Nós vamos ver, meus irmãos, que Abacuque questionou a Deus. Questionou o sofrimento do povo, o sofrimento do justo contra o injusto. O Senhor lhe respondeu, ele falou aqui, disse, olha, eu vou levantar um povo, eu vou levantar os caldeus que vai invadir Israel e vai tirar estes ímpios, mas vocês vão sofrer. O Senhor levantaria os caldeus para expulsar Israel, mas os justos, no meio dos ímpios ali, iriam sofrer também. E Abacuque fica perplexo com essa resposta do Senhor e disse, Senhor, como pode o Senhor, sendo um Deus justo, levantar um povo ímpio para seu braço de justiça? Abacuque questiona o Senhor, mas Abacuque volta-se para a sua torre de vigia. Capítulo 2, verso 1. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque levanta suas questões, levanta o seu grito de dor, levanta suas perguntas, os seus porquês a Deus, mas ele se coloca na torre de vigia e fala, Deus, eu vou aguardar a sua resposta. E aqui o Senhor Deus responde. Começo do verso 6 diz, não levantarão, pois todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador. Aqui, o que o Senhor está falando é que ele vai levantar uma canção de zombaria contra os ímpios. A versão NVI traz esse texto assim, todos estes povos um dia rirão dele com canções de zombaria. Aqui o Senhor está levantando uma canção de zombaria contra os injustos. Os injustos que sempre aos nossos olhos se levantaram ricos e abastados com saúde, o Senhor Deus iria transformá-los em chacota. Em chacota. Prometendo aqui realmente o que fazer contra eles. Meu querido irmão, quando você pensar que Deus está sendo injusto com você, lembre-se do que Ele prometeu aqui neste texto, o que Ele vai fazer com os injustos. Essa promessa foi feita em tom de canção, um dito zombador, uma canção de zombaria, para que a gente pudesse lembrar para o resto da vida o que o Senhor vai fazer com aqueles que são injustos. E ele começa essa canção, esse dito de zombador, dividindo eles em ais. Né? Ai aqui é uma palavra que foi traduzida de uma expressão de espanto. Talvez a gente use ainda hoje a palavra como um espanto. Mas o tradutor traz como ai, porque era um espanto de dor. Um espanto de dor. E é como a gente fala assim, ai, vai doer. Quem sofrer este dito zombador vai sofrer. E o primeiro ai é contra aquele que acumula o que não é seu. É contra aquele que acumula bens de roubo, de extorsão, aquele que toma a propriedade do seu próximo. Os babilônios, aqueles que queriam invadir Israel neste período, né, eles invadiam as terras das outras nações e tomavam tudo o que eles tinham. E não era só isso. Se eles não se sentissem satisfeitos, eles iriam colocar ainda uma dívida naquele povo. Ou seja, tomou tudo que a gente tem,
E ainda você sai com uma dívida. E se você não pagasse, você iria sofrer com a morte. O Abacuque aqui, dizendo a resposta do Senhor, até dá um grito de espanto. Olha só o começo, metade do verso 6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? Ele levanta um grito aqui de até quando, parecendo como se fosse nós falando hoje. Assim, Senhor, isso ainda está acontecendo hoje. Muitas pessoas aí se levantam contra nós, tomam o que é nosso e ainda nós saímos com dívida. Estamos cansados de ser obrigados a pagar por contas que a gente não fez. Muitas vezes por conta daquelas leis injustas. Muitas vezes porque as empresas nos enganam com seus contratos fraudulentos. A gente precisa que essa justiça chegue logo. E saiba, o Senhor já respondeu sobre essa injustiça. Olha só o final do verso 7. Tu lhe servirás de despojo. Ou seja, quem trata o seu próximo com severidade e rouba dele e faz a sua riqueza com o que não é seu, ele será despojado, será tomado de tudo. Lembre-se disso, confie nas promessas do Senhor, o Senhor é justo. O Senhor agirá com justiça, os perversos pagarão em sua espécie, aqueles que tomam o dinheiro dos outros será tomado. A mensagem aqui cabe a nós, a aprender também, a fazer da nossa vida, a ganhar a nossa vida com justiça. Porque muitas vezes nós, como brasileiros, damos aquele jeitinho brasileiro, não é? A gente é injustiçado de um lado, o que a gente faz? A gente passa a dívida, passa a injustiça para o outro lado. A gente frauda também a outra pessoa. Esse texto está nos chamando a atenção. Seja justo. Se você sofrer a injustiça, clame ao Pai. Não passe a injustiça à frente. Grite ao Senhor. Deixa Ele resolver esta injustiça. A mensagem de Abacuque é para nós hoje, lembrando que nós não devemos usar de injustiça, de ganância para com os outros. O segundo ai, aqui no verso 9, diz: ai daquele que ajunta na sua casa bens maus adquiridos. Todo aquele que constrói sua riqueza, todo aquele que ajunta o seu dinheiro, a sua fortuna de maneira injusta, o texto está dizendo que ele planta para ele mesmo sua morte. Muitos provérbios de Salomão são escritos isso. Um exemplo deles é Provérbio 1:18, que diz: estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Aquele que é ganancioso, aquele que tem o espírito de ganância, está tirando a sua própria vida. Essa é uma atitude bem clara do ganancioso, né? Porque o ganancioso ele não confia em Deus. O ganancioso confia nele próprio. O ganancioso coloca, como o texto de Abacuque diz aqui, né, põe em um lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal, como se dizendo, ele sai do Senhor, se coloca numa proteção que ele acha que está protegido da sua própria ganância, da sua própria riqueza, né? E ele acha que jamais será abalado. Quando nós nos sentirmos injustiçados por aqueles que fazem fortuna com o dinheiro dos mais fracos, nós podemos ter certeza que Deus já deu a sua sentença. O Senhor Deus diz aqui: pecaste contra a tua alma. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Quando você se sentir injustiçado por eles, lembre-se que eles pecaram contra a alma deles. E o Senhor um dia há de fazer justiça. Deus estava falando contra os babilônios, mas estava falando para o judeu. E ele alerta o judeu aqui. Olha lá. Preste atenção, a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ou seja, preste atenção, não faça isso com o teu próximo. Não faça o que os babilônios fazem. Preste atenção, porque se você cometer injustiça, se você ganhar dinheiro por conta do erro, da tua ganância,
as pedras da tua casa vão clamar contra ti. Preste atenção nisso. O terceiro ai aqui do texto é do verso 12, que diz que é um provérbio muito duro aqui, mas é um dos mais gloriosos do texto. Está chamando daquele que constrói a sua riqueza com crimes de sangue. Olha só, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Nós sabemos que a vida humana é de muita importância para o povo de Deus, para Israel, para o hebreu. Tanto que o assassinato, na época do Antigo Testamento, o assassinato ele só era expiado, só era perdoado com a morte do assassino. Né? O homem, quando foi criado, o homem foi chamado a ser um vice-regente do Senhor, a criar cidades, a dominar sobre a natureza e a criar e multiplicar. Ele foi chamado para isso, o homem foi chamado a criar sociedades, multiplicando com seus filhos. E quando um injusto busca formar uma cidade da morte, do sangue, ele vai servir de exemplo da ira do Senhor, porque ele está fazendo justamente o contrário. Versículo 13 diz, não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se afadiguem em vão? Aqueles que trabalham para construir uma cidade através do sangue, da morte de pessoas, têm o seu trabalho para nada. Ou seja, o seu trabalho servirá de lenha para uma fogueira do Senhor. É isso que o texto está dizendo para nós. Uma fogueira que o Senhor levantará contra esses pecadores. Quando a gente se sentir injustiçado contra essas nações que se levantam e fazem sua riqueza da morte dos outros, nós podemos ter certeza que não somos nós que vamos vencê-las. Você pode ter certeza, não é a tua força, não é a força do teu braço, não são o exército de um país que tem aí ideais políticos lícitos, não é. O que vai vencer estas nações é a glória do Senhor. Perceba aqui comigo. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Eu estou cansado de ver gente aí querendo brigar com essas nações, querendo brigar com governos tais e tais, fazendo somente levante de ódio por aí. Levantando os seus embates políticos, mas incitando o ódio. Quando o Senhor Deus nos ensina como batalhar contra essas nações. E o Senhor Deus nos ensina que a gente só consegue batalhar contra essas nações fazendo com que a sua glória brilhe para todos os cantos dessa terra. É algo interessante ver aqui Abacuque falando da glória do Senhor. Abacuque fala que a glória do Senhor encherá toda a terra. É interessante isso ser usado no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não faz isso. O Antigo Testamento fala de transbordar a glória do Senhor somente no tabernáculo ou no templo, onde era a morada de Deus. A gente vê a glória do Senhor sendo transbordada somente no Novo Testamento. Paulo percebe essa ideia e ele fala que a promessa de Deus encher a terra com a sua glória, ela é construída na igreja. Quando a igreja passa a fazer parte de todas as nações. O que Abacuque nos ensina, então, é que essa luta contra as nações que querem destruir, as nações que querem fazer riqueza com a morte dos outros, ela só pode ser vencida com a proclamação do Evangelho.
Foi a boa nova de Abacuque. O justo viverá pela fé. Quando a gente começar a proclamar a boa nova de Jesus a todas as nações, aí sim a glória do Senhor encherá toda a terra. Assim como as águas cobrem o mar, aí sim essas nações cairão. O que cabe a nós é anunciar essas boas novas. O que cabe a nós é encher a terra da glória do Senhor. O quarto provérbio aqui de zombaria, verso 15, diz: ai daquele que dá de beber o seu companheiro, misturando a bebida o seu furor. Fica claro que é uma ideia de traição aqui no texto, né? Uma pessoa amiga que dá de beber a outra, mas aquilo que tem ali para beber é uma mistura e essa pessoa será difamada por essa bebida. O que nós temos que aprender é que parte do pecado, ou parte da depravação, é que o pecador, ele não se satisfaz em se sujar a si próprio. O pecador, ele tem a intenção sempre de sujar o próximo. Isso quer dizer para nós tomar cuidado com as traições, porque os pecadores não se satisfazem em sujar-se com o seu pecado, porque eles sentem vergonha da sua sujeira. E para não sentir vergonha da sua sujeira, eles querem sujar a todo mundo. E por isso o texto diz que ele mistura a bebida com o do próximo para ver a sua vergonha. Muitas vezes nós caímos em tais traições, como a Bíblia diz aqui. Pessoas querem nos sujar por conta do que elas se envergonham delas próprias. Quando você se sentir injustiçado por essas pessoas, lembre-se que elas mesmas vão tomar da ira do Senhor. O texto diz, né, que elas vão tomar aqui do cálice da mão direita do Senhor. E Jesus mesmo diz isso, né, que essa ira, que isso é o sinal, o símbolo da ira do Pai, quando Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. É o cálice da ira do Senhor, a ira do Pai. E o último provérbio zombador aqui se refere àquele que é criador de ídolos, né? Começa no verso 18, dizendo: que proveita o ídolo, que aproveita o ídolo. Os ídolos, a Babilônia, confiava muito nos seus ídolos, confiava muito nos seus falsos deuses. Como eles próprios criavam os seus deuses, também criavam os seus padrões de moralidade. E aí nós sabemos que o coração do homem é corrupto e o coração do homem muda até a moralidade do seu Deus. A zombaria que o Senhor faz aqui contra os adoradores de ídolos é essa, sobre a utilidade ou o lucro do ídolo. Não é mesmo? Qual é a utilidade do ídolo? Um ídolo é apenas algo criado por alguém. Adore um ídolo e você vai receber dele o que ele pode te dar, ou seja, nada. Essa é a ideia do Senhor. Mas pode parecer estranho para a gente falar de ídolos. Um ídolo criado por mãos humanas. Pode parecer estranho para nós hoje clamar e adorar um ídolo de madeira, de pedra, de prata ou ouro, né? Nenhum de nós, de maneira sensata, esperaria uma resposta desses ídolos. Mas nós, mesmo nós evangélicos, caímos diversas vezes em adorar ídolos. Somos tentados a adorar a nós mesmos, nos enganando, achando que nós merecemos alguma coisa e temos direito a algo. Somos tentados a adorar nossas posses. Quantos adoram aí as suas casas, os seus carros, a sua conta bancária? Somos tentados a adorar coisas feitas por mãos humanas, sim, nossos bens materiais. E sempre que o desejo de uma pessoa se volta para algo criado e não para o Criador, ela é culpada da mesma tolice da idolatria. Um desejo insaciável por alguma coisa criada,
esse desejo, ele é dito como idolatria. Não caia no erro dos babilônios. Nesses ídolos não há fôlego de vida. Eles nada podem fazer por você. Eles não vão saciar o seu desejo. Esses ídolos não podem oferecer nenhuma ajuda. O crente cai muito em idolatria. Tome cuidado com isso. O que nós temos que aprender com esta canção inteira de zombaria é que mesmo parecendo que os ímpios prosperem, mesmo parecendo essa injustiça aos nossos olhos, mesmo parecendo que Deus está sendo injusto conosco, nós temos que saber que o destino dos ímpios está selado e o seu fim está fixado na morte. Nosso sentimento por eles deveria ser de tristeza, não de injustiça. Nosso sentimento deveria ser loucos. Vocês são loucos por se embriagar no seu sucesso temporal. Não vem da glória de Deus. A gente precisa aprender que nós aqui estamos como peregrinos e forasteiros. Nós estamos de passagem neste mundo e nossa riqueza não está aqui. Cantamos isso hoje em um dos hinos. Nossa riqueza não está aqui. A nossa glória não está neste mundo. Mas o que fazer, pastor? O que fazer quando eu me senti injustiçado? Volte seus olhos novamente no Salmo 73. Novamente o Salmo 73 nos ajuda, porque o salmista diz o que ele fez. Salmo 73, verso 16 e 17, ele diz: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Se você se sente injustiçado, se você ainda guarda um grito de dor, de injustiça, entre no santuário de Deus. E hoje em dia, para entrar no santuário de Deus, a gente não precisa ir mais até Jerusalém. Hoje em dia, para entrar no santuário de Deus, basta você fechar a porta do seu quarto e clamar a Jesus, falar: Jesus, eu quero fazer parte do santuário de Deus. Eu quero fazer parte desta igreja. Senhor, eu estou com um grito de injustiça entalado na minha garganta. E clame ao Senhor por injustiça. E Ele vai te mostrar o que Ele já prometeu. E ao entrar no santuário de Deus, reflita sobre isso, sobre o fim dos ímpios, que a sua morte está selada. Abacuque já está falando aqui qual é o fim deles. O justo viverá pela fé. O soberbo não viverá. Seu fim está selado. Ai deles, é isso que o texto está falando. Pense nisso. E Abacuque começa seu diálogo lá no capítulo 1, verso 1, com questões, com um grito de horror, um grito de dor. Mas quando ele começa a entender o caminho dos ímpios, quando ele começa a entender este mistério do Senhor, ele para na presença do Senhor e verso 20 diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque começa com um grito de horror e ele termina num silêncio. Um silêncio de adoração, porque o Senhor está no templo. E ao ver o Senhor no templo, assentado no seu trono, ele tem a tranquilidade de continuar neste mundo, mesmo diante de tantas injustiças. Você quer tranquilidade neste mundo de injustiça? Fique em silêncio diante do Senhor. Diante do Senhor. Que Ele possa nos abençoar. Amém?